Imagens da Praça da Liberdade em Belo Horizonte e sobre elas os créditos iniciais do filme. A arte e sua proteção autoral. Direção e roteiro, Silvana Soares. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Patrocínio, Marluvas. Imagem do professor, escritor e filósofo Humberto Eco. Em seguida, imagem do seu livro, A Definição da Arte. O escritor, professor e filósofo Humberto Eco, em seu livro A Definição da Arte, declarou que a ideia de arte muda continuamente segundo épocas, povos, e aquilo que para determinada tradição cultural era arte pode dissolver-se diante de novos modos de operar e de fruir. Imagens ilustrativas de artistas plásticos, escritores, atores e imagens de livros, vídeos e instalações artísticas. Porém, do ponto de vista do arcabouço jurídico brasileiro, as obras autorais protegidas são as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, conforme positivado na Lei 9610, de 19 de fevereiro de 1998, em seu artigo 7º. Então, essas são as obras que iremos abordar na perspectiva da arte, assim como o conceito de autor, seus direitos e as penalidades previstas para os crimes que estão elencados na Lei de Direitos Autorais. O legislador elencou nos 3 incisos posteriores ao caput do artigo 7º quais são as obras protegidas e entre elas estão as obras literárias, artísticas ou científicas, as composições musicais com ou sem letra, os programas de computador e as outras que se seguem. A Lei 9610 de 98, em seu artigo 19, prevê que é facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no parágrafo 1º do artigo 17, conforme a Lei 5.988 de 1973, que informa: para a segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá registrá-la conforme sua natureza na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. O autor é a pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica, conforme artigo 11 da LDA, e aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Esse tema é tratado no artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal e mais especificamente no artigo 24 da LDA. A lei que protege os interesses do autor e de suas criações intelectuais inclui os direitos patrimoniais, que têm duração de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro após o falecimento do autor. Quanto aos direitos morais sobre a obra, esses são inalienáveis, irrenunciáveis e podem ser reivindicados a qualquer tempo. As normas brasileiras sobre o direito do autor são muito semelhantes às normas jurídicas de outros países em razão dos tratados internacionais. Por meio deles, os diversos países se comprometem entre si a elaborar legislações aproximadas. Isso viabiliza o trânsito de criações intelectuais e a comercialização delas nos mais diferentes países do planeta. O direito autoral está internacionalmente protegido pela Convenção de Berna, Decreto 75699, de 6 de maio de 1975. Imagens de criações intelectuais relacionadas a marcas e patentes. Por sua vez, a propriedade industrial é regida no Brasil pela Lei 9279, de 1996. Este subramo abrange criações intelectuais originadas com o intuito específico de servirem como instrumento para atividade industrial, ou seja, as marcas, as invenções, os desenhos industriais, todas essas criações desenvolvidas a partir de um interesse,
solucionar alguma questão prática no cotidiano ou com uma finalidade essencialmente pragmática industrial. Imagem da doutora Heloísa Santos, diretora da Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais. Ela é uma senhora de cabelos curtos pretos, olhos pretos, está usando uma blusa preta manga comprida com detalhes brancos, um colar com um pequeno pingente no pescoço e olha diretamente para a câmera. Eu acredito que não só para a escola de design, mas para a universidade, para o UENG, como para as outras universidades, a proteção industrial, intelectual, ela é muito importante. Primeiro porque ela vai fomentar a pesquisa, os diversos trabalhos científicos e, além de tudo, fortalece, tanto a universidade quanto o mercado e vai produzir ciência, vai produzir conhecimento e proteção de tudo que é criado e desenvolvido na universidade. Da utilização das obras. Está claro no artigo 68 da Lei dos Direitos Autorais que, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou litero-musicais e fonogramas em representações e execuções públicas. Imagem estilizada do poeta Carlos Drummond de Andrade e do escritor Abigar Renault. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se no que couber aos direitos dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão, conforme artigo 89 da LDA. Parágrafo único. A proteção desta lei aos direitos previstos neste artigo deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas. No artigo 90, encontra-se que o artista, intérprete ou executante tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir a fixação de suas interpretações ou execuções. O prazo de proteção dos direitos conexos é o mesmo do prazo definido para o autor. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de lucro. Artigo 97. Imagem das obras dos artistas mineiros Lígia Clark, Amílcar de Castro e Celso Renato de Lima. Artigo 98b. As associações de gestão coletiva de direitos autorais no desempenho de suas funções deverão dar publicidade e transparência por meio de sites eletrônicos próprios, as formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras informações, o tipo de usuário, tempo e lugar da utilização, bem como os critérios de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidos pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente. A Lei do Direito Autoral, em seu artigo 5º, inciso 7º, conceitua que contrafação é a reprodução não autorizada. E isso independe do meio. Por exemplo, um livro pode ser violado tanto em meio físico quanto em um contexto digital, no caso dos e-books. Imagens de fotografias de Sebastião Salgado. A contrafação é caracterizada pelo intuito de explorar economicamente uma obra intelectual. Portanto, busca-se vantagem econômica ilícita. Um exemplo disso seria vender filmes ou pinturas copiadas. Nesse caso, se estará usurpando os direitos materiais do autor. Por outro lado, o plágio ataca os direitos morais. Quando o sujeito o pratica, ele usurpa a autoria total ou parcial de determinada obra intelectual. O sujeito pretende ser considerado autor dessa obra, sendo que não é. Portanto, ele está violando direitos morais do autor verdadeiro da obra intelectual. Imagem Wagner Tameirão, diretor do Memorial Minas Gerais Vale. Wagner é um homem branco, aparenta aproximadamente 40 anos, está vestindo uma camisa branca de manga comprida e olha diretamente para a câmera.
A questão do direito autoral numa instituição de cultura é preservar que, né, a gente esteja de uma forma correta dentro da legislação, ou seja, ter aí os direitos autorais, a negociação de uso de imagem ou de obra do artista, de direito de uso de imagem, por exemplo, para uma divulgação. Então a gente tem tanto a parte com as exposições de longa duração, a gente tem essa preocupação, tivemos essa preocupação, né, de ter esses direitos negociados, adquiridos, assim como a programação temporária, ela exige esse esforço, né, de a cada contrato a gente se resguardar, ou com uma cessão de direito, para que uso ele vai, né, então se uma exposição ela está aqui nesse momento, por quanto tempo, como os direitos autorais foram adquiridos, então isso é importante para a instituição e também para o respeito a quem detém esse direito autoral. Acho que o direito autoral ele é uma importância, né, ele é um respeito, né, para quem detém esse direito, seja artista, seja uma instituição, e é também um amadurecimento, né, da instituição que se preocupa, né, em ter esses direitos autorais assegurados. Eu acho que quem ganha com isso é o público, né, que tem a oportunidade de ter uma fruição cultural, né, de consumir produtos culturais, mas ao mesmo tempo de uma negociação que é feita para o público, né, que eu acho que não é nem a instituição que está se beneficiando, né, da questão dos direitos autorais, mas é também o público final para quem a gente tem a razão de existir. Imagens de vídeo dos artistas mineiros Milton Nascimento, Vanderly, Paula Santoro, Débora Bloch, João Bosco, Débora Falabella e Fernanda Takai. A conduta do tipo penal desse crime é violar, ou seja, transgredir, desrespeitar, ofender, infringir, descumprir direitos do autor e os que lhes são conexos. Quanto ao tipo penal, os crimes do artigo 184 do Código Penal são crimes comuns, porque qualquer pessoa pode praticá-lo. Poderão ser autores em defesa de seu direito o autor da obra intelectual violada, assim como os herdeiros desse autor. Também poderão propor ações as pessoas físicas e as jurídicas que sejam titulares de direitos autorais dessa obra que foi violada. Caso exista intenção de lucro, a situação pode se encaixar nas qualificadoras de violação do direito autoral, inciso 1 da mesma lei. Além disso, ambos, a contrafação e o plágio, são crimes dolosos, ou seja, o agente tem a intenção de praticá-lo. Assim, o crime de violação do direito autoral não possui modalidade culposa. Então, não há como cometê-lo sem querer. Por fim, o artigo 186, inciso 1 do Código Penal, ensina que se procede mediante queixa-crime. Isso significa, conforme o artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, que a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Na ação penal privada, o autor busca processar penalmente o réu de maneira particular, diferente da ação penal pública, na qual é o Ministério Público o autor da ação penal. Essa variação será determinada conforme a natureza do crime. Se o crime se encaixar nas qualificadoras citadas anteriormente, será tratado como ação penal pública. Imagens de interpretações teatrais do Grupo Galpão, Grupo Mímulos, Companhia de Dança e do Grupo Corpo. O crime contra o direito autoral poderá ser classificado como plurissubsistente, aquele que exige a pluralidade de sujeitos. Nos crimes plurissubsistentes, a conduta é fracionada em diversos atos que, somados, provocam a consumação. Por esse motivo, é admissível a tentativa, como, por exemplo, no homicídio, no roubo, no estelionato, na contrafação, entre outros. O crime de violação de direito autoral no Brasil, citado no caput do artigo 184 do Código Penal, esclarece que a violação de direito autoral e dos que lhe são conexos resultará em detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ainda no parágrafo 1º do mesmo artigo,
Consta que, se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro, sem a autorização expressa do autor, do artista-intérprete, executante ou do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente, a pena será de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Nesse caso, o autor de uma obra intelectual que teve o seu direito autoral violado contratará um profissional habilitado que ajuizará a ação para que a pessoa que cometeu o crime seja processada civil e criminalmente. Portanto, caso o criador da obra ou o titular dos direitos patrimoniais identifique apropriação indevida, produção de cópias, reprodução, modificação, downloads não autorizados ou descumprimento de contrato, será possível recorrer à Justiça. Por último, o prazo de proteção dos direitos patrimoniais não poderá ser ampliado quando passar a ser de domínio público. Conclusão: o arcabouço legal brasileiro oferece suficientes dispositivos capazes de oferecer aos autores intelectuais e à arte produzida por eles proteção para suas obras.